Salve, amigos e amigas, família aí das duas rodas, tudo joinha, tudo na paz. Que maravilha. Bom, tem rolado uma notícia aí que já é meio que recorrente, já aconteceu aí várias vezes, né? O Canadá está em busca de brasileiros, está recrutando brasileiros e também pessoas de outras nacionalidades, né? Para se mudarem para cá, para virem trabalhar, morar, estabelecer raízes, né? Por aqui. E que é aproximadamente 1 milhão de pessoas, né? Um pouquinho mais de 1 milhão, na verdade, 1.200.000, para trabalhar com áreas diversas, construção civil, a saúde, assistência social, que é mais logística e etc. Tá saindo em alguns sites aí, algumas revistas, essa informação. Como é que funciona isso? É verdade, não é verdade? Como é que faz para poder ter essa chance, para poder concorrer? Quais são as exigências? Qual o preço a se pagar? Né? Então, se você está curioso sobre isso, vamos dar um rolezinho rápido e bater um papo sobre isso aí. Vamos lá? Salve, rapaziada! O dia não tá muito bonito não, o céu tá meio escuro aqui, tá ameaçando chover. Já achei que a previsão do tempo parece que vai dar uma chuvazinha básica aí daqui a algumas horinhas, mas a gente tem tempo. O importante é não perder o rolê, né? Mas vamos que vamos. Então, moçada, que história é essa de que o Canadá tá recrutando aí brasileiros, né, pra vir estabelecer raízes, trabalhar por aqui, formar família, morar, se tornar um pagador de impostos canadense? Por que não dizer assim, não é verdade? Porque no fim das contas, o que eles têm em mente é isso. Eles querem pagadores de impostos aqui, tá? Todo país precisa de pagadores de impostos. O país não produz dinheiro. Na verdade, nenhum país imprime dinheiro indiscriminadamente, tá? A renda tem que ser gerada. E para se gerar renda, você tem que ter pessoas no país produzindo, né? Gerando renda, ganhando dinheiro e gastando dinheiro, pagando impostos e por aí vai. Só que o Canadá tem um enorme desafio, sempre teve, que é a população, tá? Para quem não sabe, o Canadá é um dos maiores países do mundo em termos de território, né? Falando especificamente de tamanho realmente, mas é minúsculo em termos de população. Não tem gente suficiente no Canadá, tá? O Brasil, em comparação, por exemplo, tem mais de 200 milhões de habitantes e o Canadá tem meros 35, 36. Então é uma diferença enorme, tá? E o Canadá é um país gigantesco, como eu disse, é maior do que o Brasil, inclusive, em termos de território, tá? Então, obviamente que população é um problema enorme. Além disso, a população canadense não tem o costume de ter filhos, tá? E quando tem filhos, são poucos. Já até falei sobre isso em um vídeo anterior. E a realidade é essa. O que acontece é que o Canadá é um dos países que tem a população mais velha do mundo, tá? Aproximadamente 18% da população canadense tem mais de 65 anos. Ou seja, a população já não é grande. E uma percentagem expressiva desse, né, um percentual expressivo dessa população que já é pequena, ainda é idosa, né? Ou seja, é uma população que não tem mais tantas condições físicas, né, de fato produzir e trabalhar. Obviamente que tem muita gente que trabalha acima da cidade e a justiça seja feita,
parabéns para eles, né? Por que não? Parabéns. É bonito ver, eu acho interessantíssimo ver uma pessoa mais velha trabalhando, mas justiça seja feita, eles não conseguem trabalhar em todo e qualquer tipo de serviço. Serviços que vão ser um pouco mais exigentes fisicamente se tornam praticamente impossíveis, né, para pessoas mais velhas. Por exemplo, construção civil, tá? Você não vai ver com tanta frequência uma pessoa de 65 anos, 68, 70, carregando tijolo, quebrando tijolo. Simplesmente não dá, né? Então vamos lá. Tem saído notícias por aí, vou até deixar uma aqui na tela para vocês verem. As notícias dizendo que o Canadá está recrutando brasileiros, né? E pessoas também de outros países. Justiça seja feita. E de que o Canadá está esperando trazer pelo menos mais 1.200.000 pessoas para virem trabalhar e morar no Canadá ao longo desses próximos 2, 3 anos aí. Qual que é a ideia com isso? A realidade, meus amigos, é que tem muita vaga e não tem tanta gente assim para trabalhar. Eu falei um pouco sobre isso num vídeo anterior aí, onde eu foquei mais na área de tecnologia da informação, né? Mas não é apenas com tecnologia, tá? Quem quiser mais informações sobre o mercado de tecnologia da informação, empregos e etc e tal, requisitos, confere esse videozinho que eu já gravei, vou deixar no card aqui em cima. Mas, de forma geral, eles estão com uma necessidade enorme, né? Uma demanda enorme para trabalhadores da construção civil, tá? Serviços de logística, assistência social, saúde, tá entendendo? São muitas vagas, são na casa de centenas de milhares de vagas e não tem gente. Novamente, a população do Canadá não cresce em um nível tão rápido, tem muito idoso, então obviamente tem muita gente saindo do mercado de trabalho e não tem tanta gente entrando, tá? E como que essa questão de por que eles estão trazendo gente de fora e por que o noticiário, principalmente o noticiário brasileiro, né, dá tanto destaque para dizer que o Canadá quer brasileiros? Bom, felizmente isso não deixa de ser uma verdade, né? Felizmente, pro nosso povo aí verde e amarelo, nós temos boas relações com o Canadá. E quando eu falo nós, eu não digo apenas o país Brasil tem relações diplomáticas com o Canadá, não, me refiro a nível mais unitário mesmo aqui dentro das comunidades, né? Os brasileiros são bem vistos, a realidade é essa. Então muita gente torce aí de fato o nariz quando eu digo isso e acha que eu tô exagerando, que eu tô brincando, mas não, o brasileiro é bem visto. Essa que é a realidade. Por quê? Existem diversos fatores, né? O brasileiro que tá aqui, obviamente, em sua maioria não nasceu aqui, são imigrantes que já vieram, né, deixaram o Brasil já por conta de alguma dificuldade que tinham, seja com o mercado de trabalho, seja algum trauma relacionado à segurança, enfim. Mas no geral, eles já chegam aqui com uma força de vontade de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa dar certo, né, de trabalhar, de ralar. E acaba fazendo com que o brasileiro seja muito esforçado no trabalho aqui. Até porque, venhamos e convenhamos, verdade seja dita, a nossa vida no Brasil não é lá das mais fáceis, né? Inclusive, muita gente costuma dizer que se o Brasil, né, fosse um jogo de videogame, onde você tem aquelas telinhas iniciais lá onde você escolhe o nível, né, dificuldade, easy, médio, hard, todo mundo dizia que no Brasil não tem nível easy, né? É do médio pra cima, sendo que no geral é hard mesmo. E é mais ou menos por aí mesmo. A gente está acostumado no Brasil a ralar muito, né? Ralar muito, ganhar pouco, acordar muito cedo, pegar um busão lotado, apertado, espremido. Então, quando os brasileiros vêm aqui, chegam aqui pelo Canadá
e se percebem mais bem recebidos, bem tratados, né, como cidadão, independente de qual seja a sua função, o seu trabalho, né? Todo trabalho é muito digno aqui, e é digno em qualquer lugar, mas muita gente não vê dessas formas. Aqui todo mundo é muito bem respeitado e muito bem valorizado, o que é mais importante, né? Essa aqui é a palavra-chave, é valorizado. Então, salários bem pagos, tá? Para todo tipo de cargo, paga muito bem a hora, de cabeleireiro, construção civil, cozinheiro, o que quer que seja, muito bem pago. Então o brasileiro, quando vê isso, vê essa realidade, poxa, meu tempo aqui está sendo valorizado, meu trabalho está sendo valorizado, e ralando às vezes a mesma coisa ou até menos, né, em alguns aspectos, como por exemplo a correria dos horários e coisas do tipo. Então toda aquela energia que ele costumava já colocar no Brasil, né, que para o Brasil é considerado o essencial para sobreviver, essa energia toda aqui é considerado um extra, um bônus. Então é muito comum ver empregadores falando bem dos trabalhadores brasileiros, falando que eles são muito esforçados, que eles têm muita energia, muita disposição para trabalhar, né? E obviamente que as notícias se espalham, né? As informações se espalham, e faz com que os brasileiros acabem sendo muito bem vistos pelo mercado local. Então, obviamente, né, que quando eles fazem esses processos, né, de seleção de imigrantes, o brasileiro leva alguns pontos extras em muitas áreas, tá? Não quer dizer que só o fato de você ser brasileiro vai lhe garantir uma vaga, vai lhe garantir um emprego, um visto, né, para você imigrar para cá. Mas definitivamente conta ponto a favor. Na verdade, olha os cachorrinhos, cachorrão na verdade. Então o que acontece, meus amigos? Não é uma questão de apenas falar eu quero ir, eu vou aplicar e eu vou. Não, é um processo seletivo, como todo e qualquer processo, né? Você vai ter que aplicar junto ao governo, vai ter que mandar documentação e obviamente você vai precisar atender alguns pré-requisitos. O lago tá bem calmo hoje. O primeiro pré-requisito, obviamente, é o domínio do idioma. E aqui é meio que uma armadilha dupla, né? O que eu digo de armadilha? Porque é onde muita gente vai cair, infelizmente. O nosso país não tem uma cultura muito grande de ensino de idiomas, tá? A não ser que você estude em escola particular a sua vida inteira, tenha uma família com uma condição financeira um pouco melhor, você provavelmente não vai ter tido muito acesso a aprender idiomas. Por que eu estou falando aqui idiomas no plural? Porque geralmente essa é a realidade em escolas da América do Norte, da Europa, por exemplo, da Ásia. As crianças aprendem mais de um idioma diferente, né? Mais de um idioma estrangeiro. Geralmente elas podem até escolher quais idiomas elas vão querer estudar nas escolas. Então tem escola aqui no Canadá que ensina até português, tá? Para quem quer, obviamente. Mas voltando, por que eu estou falando idiomas no plural, em termos de Canadá? Porque o Canadá fala 2 idiomas. Para quem não sabe, o Canadá é um país enorme, como eu disse, e uma parte do Canadá foi colonizada por franceses, né? Mais especificamente a província de Quebec, que é onde fica a linda e enorme cidade de Montreal. Então toda aquela região fala francês, tá? E é aí que complica um pouco, porque quase ninguém aprende francês no Brasil. Mesmo quem tem condições financeiras de estudar a vida inteira em escola particular, o idioma estrangeiro que as escolas ensinam é o inglês. Então, a grande maioria dos brasileiros que sabem uma língua estrangeira acaba sendo o inglês, né, que é o idioma preferido estrangeiro para os brasileiros. E da mesma forma que isso acontece no Brasil, acaba acontecendo em muitos outros países, onde o inglês é a língua estrangeira escolhida para estudo. E é aí que entra
Armadilha talvez seja uma palavra forte, mas é aqui que entra a problemática, né, do idioma. Por que é que acontece? Como a maioria das pessoas de outros países que estudam algum idioma estrangeiro estudam inglês, acaba fazendo com que a grande maioria das pessoas saibam inglês e não francês. E o reflexo disso no mercado canadense é que candidatos à imigração acabam optando em 95% dos casos, 90%, sei lá, por províncias que não sejam Quebec, qualquer outra província, porque qualquer outra província vai falar inglês. E é aqui que entra a pegadinha dessa questão de o Canadá praticamente pedir e implorar por mão de obra de outros países, né? Geralmente as pessoas não leem as letrinhas pequenas, né? Só veem o título da matéria e perdem os detalhes principais. Mas a verdade é que não é o Canadá como um todo. O Canadá como um todo precisa de trabalhadores, sim, mas esse desespero maior de recrutamento, feiras de recrutamento literalmente, é um projeto feito pela região de Quebec, porque novamente o idioma de lá é francês. Então eles possuem uma dificuldade bem maior de conseguir novos imigrantes, novas pessoas, porque quase ninguém que aplica para a imigração canadense aplica para a província de Quebec, porque quase ninguém tem francês, todo mundo prefere vir para o inglês, que é mais cômodo. Por mais que a pessoa não domine o inglês, muitas vezes a pessoa tem pelo menos aquele conhecimento basicão de inglês, né, que ela aprendeu no colégio: verb to be, the book is on the table, nome dos animais, enfim. Então na cabeça da pessoa é mais fácil ela aprimorar e evoluir em algo que ela já possui o básico, do que ela começar do zero em um idioma totalmente estrangeiro para ela, né? O inglês, muitas vezes a gente já está acostumado pelo menos com a sonoridade, algumas palavras, porque quer queira quer não, mesmo no Brasil o inglês faz parte do nosso dia a dia, filmes, músicas, séries e etc, né? Faz parte da nossa cultura de alguma forma. O francês não, é totalmente alienígena para nós, digamos assim. Então isso faz com que Quebec fique de fato meio que desesperado por trabalhadores, né? E acabe pedindo mão de obra a outros países. E é nesse sentido que essa matéria está falando, né, dessa convocação, porque literalmente é uma convocação. Quebec faz alguns programas de parceria em alguns países, incluindo o Brasil, e cria espécies de feiras onde eles colocam pessoas lá para sentarem, sei lá, em mesas, fazerem palestras explicando sobre a cultura, sobre o mercado de trabalho, como é que funciona, as exigências, etc e tal, o que é que precisa para emigrar, porque ali é onde eles vão dar informações gratuitas e coletar interesse das pessoas, né? Quem está interessado, deixe seu contato aqui, vamos conversar ali separado, vamos ver o que a gente faz com o seu processo, se você tem chance, se você não tem. Então eu vou deixar links aqui na descrição para quem tiver interesse, né, em ver essas feiras, por exemplo, que acontecem no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Já aconteceu outras vezes em outros anos. Geralmente eles fazem em universidades, por exemplo. Então pegam 1 ou 2 dias em uma universidade, botam equipes deles que trabalham nos consulados, tá? Então, meus amigos, se você tem planos aí de migrar para o Canadá e não via ainda uma perspectiva ou não sabia como coletar mais informações sobre isso, talvez essa seja uma boa chance, né? Essas feiras de informação, ao menos para você se informar um pouco e talvez sair de lá dizendo, isso realmente não é para mim, ou ao contrário, por que não? Poxa, isso é interessante, nunca tinha parado para pensar muito nisso, mas é só isso que eles estão explicando aí, dá certo para mim, né? Nunca se sabe. Então vale a pena, para quem tem um mínimo de interesse, né, conhecer. Agora, como eu falei, o idioma é fundamental, tá? Então, infelizmente, nas feiras, o idioma mais valorizado vai ser o francês, porque Quebec é a província com mais necessidade, tá, de imigrantes. Eles possuem menos oferta geral, normalmente. Outra necessidade, obviamente, vai ser experiência de trabalho e formação, né?
Não adianta de nada você falar, eu sei francês e eu tô vendo que vocês estão com a demanda enorme na área de saúde e eu quero ir para trabalhar com saúde. Ah, é? Qual que é a sua experiência? Ah, não, eu fui, sei lá, engenheiro mecânico minha vida inteira. O cara, tá, e aí? Mas cadê suas credenciais na área de saúde, tá entendendo? Então, obviamente, se você tá pensando em vir para a área de saúde, vão exigir que você tenha credenciamentos na área de saúde, né? Formação na área de saúde e assim por diante. Das outras áreas também tem que ter uma equivalência, né? Vou exigir uma quantia financeira, tá? Para as taxas de impostos do processo em si. Não é algo alto, não tem os números de cabeça, mas os links que eu vou deixar aqui você vai ter todas as informações. Porque vai ser a taxa para pagar os impostos, envio de documentos, etc e tal. E aí, fora isso, meus amigos, é partir para aventura, né? Desbravar, investir na ideia, no plano e por que não tentar mudar aí sua vida. É isso. Joia. Bom, como eu sempre tento trazer aqui algo pra gente refletir, algum pensamento, alguma citação, trazendo aqui hoje pra gente uma frase de Benjamin Disraeli, né, que era um ex-político britânico, né, ministro inglês. Tem uma frase dele que era bem curiosa e eu acho que faz bastante sentido, né? E que talvez tenha um pouco de ligação com toda essa ideia de mudar totalmente de vida, né? Dar uma volta completa aí, fazer um giro pelo mundo, mudar perspectivas, mudar projetos, algo novo, né? Como por exemplo uma imigração. E ele dizia que o seguinte: o homem não é uma criatura das circunstâncias, mas sim as circunstâncias são criaturas do homem, tá? A palavra criatura pode soar um pouco estranha, mas a definição dela no dicionário é que ela é alguém ou algo, né, que foi criado, nada mais que isso, né? Então basicamente o que ele quer dizer é que o homem não é criado pelas circunstâncias da vida, né, pelo que acontece, mas o oposto. As circunstâncias é que são criadas pelo homem. E de fato faz muito sentido, né? Nós fazemos as nossas próprias circunstâncias e de tudo aquilo que nos cerca, né? Tudo que está ao nosso redor, né? Muita gente já pode ter ouvido falar, né, do efeito borboleta, né? Teorias do caos, coisas do tipo, né? Em que supostamente um bater de asas de uma borboleta a milhares de quilômetros daqui podem causar interferências e alterações, né, no que acontece aqui. Pode causar um terremoto, um maremoto aqui, não é verdade? Então essa aqui é a realidade. Então não espere que as coisas que acontecem ao seu redor lhe moldem, né, e decidam quem você é ou o que você faz. Crie suas próprias circunstâncias. Obviamente a gente não pode ser hipócrita de dizer que oportunidades não ajudam ou atrapalham, né, acontecimentos. Obviamente que tudo interfere no nosso dia a dia, mas a verdade é que cabe a nós decidir o que fazer, né, em cada uma das circunstâncias, né, como agir e o que ser, né, como viver. Então sejamos os homens ou mulheres, mas sejamos os criadores das circunstâncias e não apenas resultados ou criados pelas circunstâncias. Joinha, galera? Então, eu não pedi aqui ainda, mas eu conto muito aí com a sua ajuda para espalhar aí o canal e os meus vídeos. Então deixa aquele like, obrigado por quem já assistiu aqui, já ajuda demais, mas deixa o like aí, papoca o dedo no like, tá? Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal para estar sempre atento aí ao que a gente faz, ajuda bastante, faz com que o YouTube aumente aí o nosso alcance na comunidade. E por que não, clica
clica no sininho, né? Ativa aí as notificações para ficar por dentro aí de tudo que eu postar. Ainda vem muita coisa por aí. E eu sempre digo, mas não tem por que não lembrar novamente. Se tiver alguma curiosidade, algum assunto específico, não necessariamente ligado a esse vídeo, mas qualquer coisa relacionada aí ao Canadá, os modos por aqui, estilo de vida, o que quer que seja, ou nem que seja só para dar um oi, mas deixa um comentário aí. Faço questão de responder a todo mundo, tranquilo? E se a sua dúvida ou assunto de interesse for um pouco mais abrangente, eu faço questão e tenho o maior prazer de gravar um vídeo, né, sobre o assunto em si. Tá joia, meus amigos? Com essa vou me despedindo de vocês aqui nesse domingão. Vamos pra casa. Joia, até mais.